Hoje nós estamos com uma técnica bem legal, uma técnica com scrap decor. Vou ensinar para vocês como se faz, é bem fácil. Vamos utilizar uma tinta da Nature Colors, a cor mineral. É uma cor nova que nós lançamos para você e fica muito bonita na peça. Eu coloco aqui na minha plaquinha, na minha bandeja, a cor mineral e eu utilizo um rolinho para que a peça fique bem lisa. Então eu venho e passo em toda a minha peça. Eu passo em todos os sentidos para que cubra bem e não deixo excesso de tinta também. Essa tinta não necessita passar muitas demãos, porque ela já tem uma super cobertura. Então nós passamos somente duas. Passo essa, seco, dou uma lixadinha e passo mais uma outra demão. É só fazer isso na tampa inteira. Aqui eu estou usando uma plaquinha, mas a gente vai pintar numa caixa. Então eu deixo essa de lado e vamos para a nossa caixa. Eu passei na base também a mesma cor, passo o mineral nela toda. E aqui a gente vai fazer como uma pátina, mas iremos utilizar o nosso Betume Colors, que é uma tinta para efeitos. Então eu coloco um pouquinho de betume na minha bandeja e uso também um pouquinho do preto, mas bem pouco, que é o ébano. Com uma esponjinha, eu uso essa esponja grossa, ela é um pouquinho áspera, eu ponho um pouquinho na minha bandeja e um pouquinho só de preto, que é o nosso ébano. Misturo e venho aqui e vamos fazer uma pátina. Faço isso na minha peça inteira. Aqui nas bordas, se eu quiser deixar um pouquinho mais escuro, eu coloco um pouquinho de ébano e só faço isso, somente nas pontas. Só para ficar um pouquinho diferenciado. Bem, a gente vai fazer isso em toda a peça e pode deixar secar. Depois vamos passar um verniz. Voltamos para a tampa. A nossa tampa já está pronta. Eu venho e utilizo uma fita crepe para diferenciar aqui o nosso trabalho, porque nós vamos utilizar esponja. Então, olha, eu divido. E desse outro lado eu também deixo um espacinho para a gente utilizar a textura. Pronto, desse lado já está pronto. A gente vai pegar uma outra esponjinha limpa, vamos utilizar o betume também, mas só que a gente vai utilizar agora um tom azulado. Eu uso o azul noturno. Coloco na minha bandeja e vamos fazer a mesma coisa que fizemos na parte de baixo da caixa. Eu ponho um pouquinho só, venho aqui e vamos fazer somente isso. Pronto, desse lado nós iremos utilizar a textura, mas como nós precisamos fazer um aquarelado desse lado, então deixa esse daqui para um pouquinho para depois. Eu vou tirar aqui e vamos fazer um aquarelado primeiro desse outro lado. Eu uso um pincel chato, um pincel de cerdas macias, o 05716, e com a cor camurça, eu deixo ele um pouquinho aguado e vamos fazer um aquarelado. Eu faço de forma bem aleatória, em tudo. Pronto, finalizando isso, vamos fazer agora utilizar um stencil. Eu tenho aqui um stencil que é da Acrylex, que ele tem esses arabescos, mas iremos utilizar somente a florzinha. Então eu pego o nosso stencil,
A base já tem que estar seca. Eu vou usar o pincel 05410. É um pincel de cerdas mais duras que dá para utilizar para stencil. Eu pego só um pouquinho de tinta, venho aqui no papel e vou tirar bem o excesso, para que não passe a tinta por debaixo. Então eu tiro bem o excesso e vamos fazer o nosso stencil. Eu venho e faço as florzinhas aleatórias. Fica bem clarinho, mas é assim mesmo que eu quero, bem sutil. Vou fazer um pouquinho escuro, só para vocês verem como que fica, para ficar melhor. Eu faço só assim, em movimento circular, bem simples, e tiro o meu stencil. Agora sim, vamos fazer a parte da sombra. Eu uso um pincel 05916, é um pincel angular, ele tem uma pontinha maior do que a outra. Ele precisa de água, então eu coloco ele na água, não seco, ele tem que estar assim, bem úmido, não pode estar seco. Eu venho aqui na minha bandejinha, coloco metade só do meu pincel com a tinta Nature Colors Camurça. Venho aqui na bandejinha e misturo as duas tintas. A parte de baixo, você tem que ver que está limpa, não pode estar suja. Então eu venho na minha peça e sombreio ela toda. Pronto. Agora vamos passar textura na nossa caixa. Eu uso a fita crepe para auxiliar. Deixo só um pedacinho, mais ou menos meio centímetro. Coloco a nossa fita. E vamos usar agora a textura criativa com glitter azul. Essa textura é só aplicar. A gente utiliza com uma espátula. Ou quem tem um palito de sorvete, é só aplicar e deixá-la lisinha. Quem quiser utilizar os stencil também com textura, fica muito bonito. Pode passar. Pronto. Aí eu preciso tirar a nossa fita, senão depois fica mais difícil tirar. Eu tiro dos dois lados. Olha como ficou. Agora a gente precisa fazer os carimbos. Os carimbos eu tenho aqui de viagem, aí você utiliza o carimbo que você tiver em casa. Eu tenho dois, o carimbo de viagem e uma mala. Então a gente pode fazer como vocês querem. Eu vou utilizar a cor rústico, Nature Colors também, porque eu quero que dê um degradê um pouco mais escuro. A gente poderia utilizar também o marrom ou o azul, como vocês quiserem. Eu coloco a tinta na minha bandeja, eu espalho essa tinta. Eu venho com o meu carimbo, pressiono na bandeja, ficou toda a marca do carimbo. Aí agora é a hora de vir e carimbar. Coloca um pouquinho de força e carimba. Se querem carimbar aqui em cima, a mesma coisa. Eu passo de novo e carimbo. Carimbo. Depois é para fazer a mesma coisa. Eu pego carimbo viagem e carimbo aqui um pouquinho mais para baixo. Os moldes de papel, a gente compra um papel qualquer que tem. Aqui eu tenho uma medida de 11 por 8. Eu dobro só um pedacinho aqui na lateral. Eu gosto de fazer uns efeitos também. Eu pego uma esponjinha e um pouquinho de tinta Nature Colors azul mais claro e vamos fazer um esponjado também no papel,
O papel também, ele aceita um pouco de tinta. Então eu venho aqui nas laterais e vamos fazer um esponjado para deixar o papel um pouquinho mais claro. Eu faço isso somente nas bordas, só para dar um efeito diferente. E colamos o papel com a nossa cola branca, que é a nossa cola ateliê. É excelente para fazer esse tipo de técnica. Então eu coloco atrás do nosso papel, colo, colo. As florzinhas, eu tenho um cortador aqui de coraçãozinho e eu vou montando. Olha, vou montando as florzinhas com um cortador de coraçãozinho. Então eu venho, coloco uma sobre a outra e eu vou colando na minha peça com a cola ateliê. Aí vocês podem montar, pegar cortador do jeito que vocês quiserem. Tiverem outros tipos de florzinhas, de recorte, de cortador, aí vocês montam da forma que vocês quiserem. Aqui eu pego uma esponjinha e eu dou esse tipo de acabamento, com Betume Colors mesmo. Um tagzinho qualquer. Eu dou só uma envelhecida para ficar um pouco mais rústico. Eu venho, colo o meu tagzinho e as fitinhas, os lacinhos, eu utilizo essa fita encerada. Gostou dessa técnica? Entre no nosso site www.acrylex.com.br e você vai encontrar essa e muito mais.